Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui da Teu Corcolho. E hoje a gente vai continuar na playlist, né, dos textos antifas aqui, tá certo? Eu vou trazer um texto chamado A Revolta é a Vida, a Resignação é a Morte, da facção fictícia, né, que é um coletivo aqui do Brasil. E esse texto é bem crítico e muito importante, e é bem contemporâneo também, é um texto de 2020, tá certo? E o que acontece? A gente tem que começar a perceber que vivemos em um estado constante de violência. E não existe barreiras para essa violência, não existe nação para essa violência, não existe fronteiras para essa violência. Né? Seja a violência policial no Brasil, seja o genocídio de Gaza, seja o imperialismo de Trump, né? As barbaridades que acontecem na África, ou na América Latina, ou na Ásia, em todos os cantos do mundo, existe uma violência estatal de dominação muito forte. Né? Em cada canto vai ter suas peculiaridades, mas ela existe. Né? E ela pode ter vários nomes, saca? E a gente precisa nomear essas violências, né? E saber de onde elas vêm e onde elas nos colocam, né? E também esse texto é bem legal porque ele é bem direto, ele é um textinho curto, né? Mas mostra como partidos, religiões, assistencialismo estatal pode fazer com que nos coloquemos como amorfos, né? Seres inertes, sem possibilidade de levantar-se e lutar pela nossa própria existência e construir um outro modo de existir no mundo. Tá certo? Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem aqui o texto comigo, tá bom? Deixa eu só. A revolta é a vida, a resignação é a morte, facção fictícia. Vai ter essa imagem aqui, a revolta é a vida, né? A resignação é a morte. Esse é um texto de 2020, como eu tinha falado. Mais uma vez, é preciso atacar o discurso imobilizante em diversos setores da esquerda. E eles trazem essa crítica, né? Porque às vezes a imobilização vem, como eu disse, do próprio partido, né? Da própria mobilização, deixando a base sem saber como agir e como fazer sua própria organização, né? Tendo que perder os seus para começar a entender que somos nós por nós, né? Infelizmente. Então, mais uma vez, é preciso atacar o discurso imobilizante em diversos setores da esquerda, justamente nos meios que deveriam estar preparados para o conflito e o dissenso, o que acaba por nos condenar à inação a fim de evitar uma suposta reação, ou seja, no campo reacionário ou nos mais moderados. Sempre que o povo está à iminência de não aguentar mais e ir para as ruas enfrentar o fascismo, começam as interpretações conspiratórias pelas quais isso é o que o governo quer para legitimar a reação. Começam mesmo entre nós as defesas de que as convocações para o enfrentamento não passam de manipulações e ou infiltrações da direita para justificar a repressão, o golpe, a intervenção militar, como se fosse impossível, mais uma vez, as pessoas se revoltarem por elas mesmas. Né? Subestimando a revolta da base, do povo, da comunidade. As pessoas, elas estão, né, genuinamente revoltadas. Então, se a esquerda tem um discurso mobilizante, quem vai cooptar essa galera é a direita, infelizmente. Então, a gente precisa entender que o fascismo, ele pega discursos, ideologia e estética da esquerda para transformar, né, e capturar essa galera, os jovens, né, que as pessoas da periferia, entende? Então a gente precisa começar a pensar sobre, né, eliminar discursos imobilizantes com justificativas que são feitas pela direita e a esquerda reproduz esse espantalho. Primeiro, essa é a base da leitura que atribui em 2013 a revolta popular, o início do golpe e o advento do fascismo.
que nega a potência das manifestações e do movimento da massa para absolver o PT de ter cavado a sua própria cova, militarizando favelas, corroborando o genocídio indígena e se aliando aos banqueiros. Quem fez essas escolhas não foi o povo, não foi a base. Foi a cúpula do partido. E a gente está vendo aí o governo, né, sendo mais liberal que qualquer coisa. Apaga também a repressão histórica, a luta do povo, que, neste caso específico, só permitiu a emergência da direita após perseguição e criminalização às que estavam nas ruas. Em máximo grau, portanto, passa pano para essa criminalização, a torna aceitável, culpando quem se revolta e apagando a nossa história. Então, novamente é preciso dizer, o Estado não precisa de justificativa para legitimar a violência que já exerce, desde sempre. A resposta de quem se revolta não deixa de ser válida apenas porque alguém não confiável a está defendendo. Nossa morte já é mais que um plano, ela está sendo executada diariamente. Não temos mais o que temer com um golpe. Todos eles já foram dados. Se continuarmos sem reagir por medo do que pode ser ainda pior, simplesmente já estaremos mortos. Se existem razões para não se ir às ruas hoje, certamente elas não passam pela tentativa de nos calar por meio do discurso do medo. O Estado mata, tortura, violenta, prende e amedronta. E o seu avanço entra em quarentena. É urgente praticarmos o autocuidado que passa pela autodefesa. Isso implica em mudarmos hábitos, mantermos o distanciamento social dentro do possível, evitarmos aglomerações, entre outros. É porque aqui está no contexto da pandemia. Contudo, isso implica também em combater o medo que leva à inação. Não queremos morrer infectados pelo vírus, não queremos morrer sufocados pelo peso da bota militar. Assim como não queremos nos mortificar com a crença nas instituições, seja elas quais forem. O que não faltam hoje são motivos para que o fogo da revolta arda novamente em cada canto de cada estado e cada cidade. Como dizem as paredes de diferentes partes do sul do planeta, na democracia ou na ditadura, o Estado e o capitalismo te viola, mata e tortura. Queremos viver e não apenas sobreviver. A reação do opressor nunca é culpa dos oprimidos. Nossa responsabilidade é nos rebelar pelo fim do medo. Solidariedade, liberdade. Era esse o ponto que eu queria que a gente refletisse sobre, né? Que o medo gera e é a argamassa, né, que consolida instituições que nos manipulam, que nos ditam as regras de convivência, de existência, de sexualidade, de expressão, né, e nos moldam para a imobilização e a inanição, para sustentar um sistema que está em colapso. Né? Então, o fascismo está entre nós. Não é algo que, se não voltar no PT, ele vai vir. Ele já está aqui, né? Já está operando, já está aí com seus agentes, né? Violentando a população periférica, a população indígena, a população preta, as minorias, sejam elas quais forem. Então, espero que vocês tenham gostado desse pequeno momento de reflexão. Curtam, compartilhem, comentem e até a próxima. Fica ligado que piscou, tem vídeo. Um cheiro e saúde e anarquia!